A Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose foi instituída pela Lei nº 12.604/2012. É celebrada anualmente na semana que inclui o dia 10 de agosto. Veja o que diz o veterinário Eduardo Nascimento. A leishmaniose ela é uma doença com o protozoário. O protozoário é como se fosse um parasita. Ele é um organismo unicelular, é uma única célula, então ele vai agir parecido com uma bactéria. Mas é bom lembrar que ele é um protozoário, porque protozoário é muito mais difícil de tratar. Ela é uma doença transmitida por mosquito, assim como a dengue. E o reservatório dela é diferente. O reservatório não é humano, o reservatório é um cachorro e ele vai ficar com essa doença, ter essa doença às vezes sem apresentar tantos sintomas, e o mosquito vai picar ele e picar o ser humano, e aí ela pode gerar vários problemas, barriga d'água, pode levar até a morte. Então quer dizer que pelos sintomas não tem como a gente descobrir aí se o cachorro está contaminado ou não? A gente recomenda sempre levar o veterinário o cachorro que apresentou algum sintoma, mas só para citar um sintoma que um cachorro tem da leishmania é o crescimento exagerado das unhas. Então assim, é muito difícil a pessoa comum ter esse feeling de sentir e perceber que é leishmaniose. E ela tem duas variantes, a visceral, que vai ter problema de crescimento do baço, crescimento do pâncreas, vai fazer muito mal, levar à morte, e tem a tegumentar ou a de pele. E aí essa de pele ela vai dar uma lesão vermelha na pele, vai agir como se fosse uma alergia, como se fosse uma coceira. Então assim, é bem difícil de diagnosticar, de perceber, de ter uma noção que é leishmania. Só mesmo um médico ou um veterinário para saber essa diferença. Entendi. Bom, você disse que ela é transmitida ao cachorro por um mosquito. Isso, é o mosquito flebotomínio, é o mosquito palha que o pessoal conhece. Ele reproduz em matéria orgânica, ele voa teoricamente baixo e ele pica o cachorro e pica o ser humano. Então assim, a gente fala como recomendação, a gente está passando bastante para pessoal que tem folha seca acumulada, sempre fazer o recolhimento das fezes do animal, entendeu? Qualquer matéria orgânica acumulada é um problema, então a gente tem que fazer a limpeza correta, porque esse mosquito ele se reproduz nisso. Assim como a gente faz a retirada de água parada do mosquito da dengue, a gente tem que fazer essa prevenção também. Entendi. Bom, para o animal, ele tem tratamento? Não, é uma doença que não tem tratamento para o animal na legislação. Tem algumas coisas que o pessoal briga e tudo, mas para o animal não tem tratamento. Então, assim, para o humano é um tratamento difícil. A rede pública oferece o tratamento, mas assim, a principal forma da gente agir é na prevenção. Então, se a pessoa sabe que é uma região de incidência alta dessa doença, uma região que está vindo essa doença, que seria mais para a região noroeste do estado e está chegando, no estado a gente já tem quase 100 casos, entendeu? Está dando uma diminuída, mas a pessoa pode utilizar de tela, mas é uma tela o mínimo possível da milimetragem dela para proteger do mosquito, coleira repelente para o animal, entendeu? Para proteger o animal e para proteger de que o mosquito pique o animal e transmita para a pessoa, entendeu? E fazer essa limpeza. O principal é a limpeza do local, para essa doença o mosquito não se estabelecer, principalmente quem tem galinheiro pequeno em casa, quem tem criação de animal, coelho, cachorro, ou até muita árvore, essas coisas, fazer a limpeza rotineira. E assim, para o humano é uma doença de risco? É uma doença muito grave. Assim, eu não lembro a taxa de letalidade, mas é uma doença grave. Ela dá sinais que causam bastante problema para a pessoa. Pode dar barriga d'água, como eu falei, no animal e no humano pode dar um crescimento absurdo do baço. Então a pessoa pode ter várias lesões de pele. Então é uma doença bem perigosa. E o tratamento dela não é que nem as outras doenças o vírus, que você tem 7, 8 tipos bactéria, que tem 7, 8 tipos de antibiótico para usar. Ela tem 1 ou 2 remédios que funcionam razoavelmente bem. Então, assim, é um tratamento complicado. Como você disse também, não existe vacina no caso, é apenas... A gente tem algumas vacinas para o animal, só que como ela é uma doença que não tem tratamento no animal, algumas vacinas podem dar anticorpo positivo no animal. Então, se você vacinar um animal numa região que não tem a doença, vai passar no exame como se ele tivesse a doença, porque ele cria anticorpo para isso. Então, é legal pesquisar, conversar bastante com o veterinário para ver se é uma região que precisa vacinar, porque
Se tem muito na região, é bom vacinar. Qual vacina utilizar? Se eu não me engano, tem 2 ou 3 marcas de vacina, cada uma é um uso, entendeu? É uma ferramenta. Você não vai usar um martelo para parafusar um parafuso, entendeu? Então, tem que saber qual a região e isso tudo é com o veterinário. Então, se prevenir. Se o animal está diferente, está apresentando alguma coceira, se ele está apresentando alguma lesão de pele, se ele está com a barriguinha muito grande, se ele está, às vezes, só tossindo, sempre levar o animal ao veterinário rotineiramente, porque... Ô, Eduardo, existe uma, digamos assim, uma região que seja mais propícia para isso? O mosquito é um mosquito de uma área mais úmida, com matéria orgânica e antigamente mais de preferência arborícola, que seria perto de área com mata, com jardim. Então, assim, ele vai ficar ali mais nessa região. Mas a gente tem vários outros mosquitos, borrachudo e tudo, que vão ficar nessa região também. Então, pensando na cidade, nos domicílios, é legal evitar a matéria orgânica. Então, mesmo que você tenha árvore, tenha jardim, manter sempre limpo, tirar o excesso de folha e tudo, fazer a prevenção rotineira de jardinagem. Bom, a recomendação, então, é que se leve o animal ao veterinário no menor sinal. Sempre fazer um acompanhamento pelo menos semestral, anual com o animal. Se vê alguma coisa estranha, como eu falei, a leishmania ela dá sinais, sintomas muito diferentes. Então, às vezes o animal ele tem um crescimento exagerado da unha, que a gente chama de onicogrifose, e aí essa unha ela dá até aspiral. Às vezes é porque o animal pisa lateral e vai crescer, não vai gastar a unha. Às vezes é porque ele tem a leishmania que ela vai agir nessa formação da queratina ali. Entendeu? Então é observar lesão de pele principalmente, então a gente tem que cuidar. O mais importante para a cidade como um todo, quem tem ou quem não tem animal, é fazer a limpeza correta do local. Quem tem qualquer tipo de criação de animal também, esse mosquito ele se reproduz em matéria orgânica.